Boa noite a todos vocês, meus ouvintes da FM Mundial. Hoje, segunda-feira, último dia de outubro, dia 31, e chegando no fim do ano. Daqui a pouco já é Natal. Como o tempo passa rápido demais, não é verdade? Boa noite, meu amigo Carlos Silva, tudo bem? Boa noite, doutor Geraldo, e sempre aquele meu boa noite especial a todos os ouvintes da Rádio Mundial. Queridos ouvintes, nós somos aqui do programa Falando com o Doutor nesta rádio há mais de 8 anos, levando um programa de entendimento da parte odontológica, às vezes um pouco da parte médica. É um programa de utilidade pública e eu me sinto orgulhoso de fazer isso. E olha, eu vou pôr o telefone do ouvinte, quero que me liguem. Faz tempo que eu não falo com o ouvinte. 31710221. 31710221. Liga para mim. Vamos bater papo nessa próxima meia hora, que o assunto é bem bacana e vocês vão gostar. Clínica Paglia, estamos só há 32 anos nessa clínica, fazendo uma odontologia bacana, com várias especialidades, e o nosso grau de satisfação de ambas as partes é muito bom. E temos aqui, eu falo que eu não tenho pacientes, eu tenho amigos, e realmente eu tenho. Deixar claro para todos aqueles que já são meus clientes e querem continuar naquelas promoções que a Clínica Paglia tem, essas promoções, principalmente para o assunto que eu vou falar hoje, que é o protocolo, que vão de 5 a 6 implantes, vale muito a pena e vocês vão saber por quê. Quando ligarem para a Clínica Paglia e vão marcar uma data e vão falar comigo, vão estar comigo aqui na Clínica Paglia. Aproveitem que este fim de ano ainda manteremos e temos quantidade para isso. Aproveitem as nossas promoções da Clínica Paglia, tá bom? Eu não posso falar quais são, porque os invejosos ficam brigando depois comigo, mas liguem, telefonem, fiquem sabendo como, ou então passem um zap, não é? A Clínica Paglia tem um zap, é o 94745-2492. Carlos. Doutor Geraldo. Só lembrando, né, que quem está ligando o rádio agora, está começando, está no ar o programa Falando com o Dr. Geraldo Paglia, que é especialista e doutorando em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E o senhor falou, doutor Geraldo, da Clínica Paglia há 32 anos aqui, ela é referência da Zona Norte, lembrando, né, que é uma clínica multidisciplinar, ela possui todas as áreas da odontologia, podemos dizer assim ou não, doutor Geraldo? Mas a periodontia, a implantodontia, a estética... As áreas necessárias para uma clínica multidisciplinar. Porque assim, hoje existem especialidades como odontogeriatria, mas você não precisa ser especialista para saber que o idoso tem que ter um cuidado especial, não é? Existe especialidade para o esporte. Você também não precisa ser especialista para saber que existem certas coisas que, no esporte, por exemplo, eu lembro que uma vez fui dar uma aula para os bombeiros e eles que usavam o mordedor do cilindro, então a pessoa tinha que ter os dentes, porque senão entrava ar pela boca. Então, na verdade, não temos todas as especialidades, mas temos as necessárias para que você tenha resolução da sua estética e do seu problema bucal. Não é isso, Carlos? É isso aí, doutor Geraldo. E Clínica Paglia. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Dol, número 95, no Alto de Santana. E o telefone da clínica é 2950-9592. Vou repetir o telefone da clínica. 2950-9592. E você, ouvinte, se quiser participar do programa, ligue no 3262-4490 ou 3171-0221. Eu vou aproveitar, Carlos, só deixa eu falar. Dia 5, agora, é o dia do protético. O protético, para nós, cirurgiões dentistas, atualmente, ele é tão importante quanto a secretária do nosso lado.
Meu diploma não dizia que eu era dependente deles, e sou. Então, parabenizo os protéticos que ganharam um espaço muito grande frente à nossa especialidade, frente à odontologia. E eu tenho orgulho de falar que estive no SENAC, que estrutura maravilhosa, dando aula lá para quase 80 protéticos, e foi muito bacana, o pessoal gostou muito, e agora estão me indicando, inclusive, vou dar essa aula aqui em São Paulo também. Mas eu queria parabenizar a todos os técnicos da prótese. A diferença do protético para o protesista, Carlos, o protético é aquele que trabalha com a prótese na bancada. E o protesista é o dentista especialista em prótese que trabalha na boca do paciente. Entendeu? Ô, Carlos, temos um ouvinte, a Cibele. Boa noite, Cibele. Boa noite, doutores. São dois, né? Fala, querida. É o seguinte, boa noite, doutor. Eu quero parabenizar, eu vou trair o senhor, hein? Um pouquinho só. Mas é fruto, é mesmo? Fruto da tua sabedoria. A doutora Thelma, que na semana passada deu uma senhora aula sobre o mini implante, né? Eu não conhecia essa área de mini implante. Então, foi maravilhosa a aula. Ela falou assim, maravilhosamente. E o senhor ela vai também, adorar que fala isso. Porque é reflexo, né? Do chefe. Então, obrigado, isso mesmo, aquele reflexo. E o Carlos também, sempre apoiando, viu? E vocês, desculpa falar vocês, né? Às vezes vocês acham que não tem ninguém ouvindo, tal, mas tem muita gente ouvindo, viu? É que a gente às vezes não quer atrapalhar, não quer telefonar para, né, ficar assim, interrompendo. A minha pergunta é a seguinte: eu tenho uma plaquinha dentária, assim, de acrílico, né? E eu acho ela assim um pouquinho grande. E há tempo atrás um dentista me fez uma plaquinha de silicone. Bem justinha, assim, nos dentes, sabe? Não era volumosa, mas eu me dei tão bem. Mas agora o meu, assim, atual dentista, ele me fez essa de acrílico. E eu acho ela um pouquinho volumosa. E às vezes acho que até atrapalha. Qual que o senhor acha melhor, assim, de acrílico ou silicone? Filha, existe indicação para cada tipo de placa. Sei. Geralmente a placa de silicone, ela é indicada quando a pessoa costuma fazer lateralidade, range, ou quando há uma perda de dimensão vertical e por naturalidade a pessoa tem que apertar. Mas quando a pessoa tem... Oi, alô? Eu acho pior, em vez de você melhorar o paciente, você está piorando ele, que ele fica como se fosse um chiclete, ele fica apertando, soltando, então ele acaba, em vez de resolver, acaba por piorar a situação dele. Doutor, só cortando o senhor, volta um pouquinho o que o senhor falou, porque tá. Caiu a linha. Isso. Tá. Alô, bom, eu estou ouvindo. Presta atenção, Gibele. Sim. A placa de silicone, ela é uma placa que tem limitações. Sim. A pessoa que tem muito apertamento, ela não é boa, porque ela vai virar um chiclete. A pessoa acaba que fica mordendo e apertando ela. Mas ela serve para aumentar um pouco a dimensão vertical. Então, em alguns casos leves, ela tem uma indicação. Mas o ideal realmente é a placa de acrílico, porque você tenta apertar 1, 2 vezes, aí depois o organismo acaba relaxando e entra em repouso a musculatura. Então, Cibele, o ideal é que seja realmente de acrílico. Se ela está volumosa, talvez ele fez muito grossa, porque existe de 1 milímetro, de 2, de 3, peça para ele, quem sabe, reduzir um pouco. Tá bom, filha? Mas o ideal realmente é a acrílica. Ótimo. Então, quando eu usava aquela de silicone, eu apertava muito, mas atualmente eu estou mais calma, então eu estou com essa de acrílico. Então, inverteu, né?
É isso mesmo. Tá é bom, verdade. doutor. Tá bom, filha? agradeço Muito imenso, obrigado tá? pelo elogio ao meu programa, a nós. Você é muito simpática. Muito E eu obrigada. agradeço bastante. Fico contente que muitas pessoas Nossa. ouvem o meu programa. Ouvem mesmo. E pelo Às menos vezes espero que elas peguem pelo menos um pouco de ensinamento a cada programa Isso, que eu de falo. ensinamento. Eu tento não repetir, eu tento buscar assuntos novos, eu tento buscar mudar os assuntos mais antigos, dar uma ênfase à odontologia. Por exemplo, o assunto de hoje é protocolo na implantodontia. As pessoas entenderem o que quer dizer isso. Gisele, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. Eu agradeço imensamente. Um isso aí. beijão para vocês dois. Tchau. Obrigado. Obrigado, Cibele. Muito bacana, é uma satisfação enorme a gente ouvir esse tipo de retorno, né, doutor Geraldo? Um beijo a você. Carlos, quando se diz, independente da situação, que os envolvidos deverão seguir um protocolo, tem protocolo de Kyoto, tem protocolo... Bom, existem vários tipos de protocolo. Significa que é obrigatório trilhar os procedimentos previstos para completar um processo e chegar numa finalidade pretendida. Isso é um protocolo. Pode se referir também a um conjunto de normas e regras firmadas entre duas ou mais partes, como consequência de uma reunião deliberativa. Então, Per Ingvar Brånemark, quando idealizou os implantes para pacientes edêntulos, pacientes que não tinham dentes e usavam dentaduras com muita dificuldade, ele idealizou alguns protocolos cirúrgicos, protocolos protéticos, protocolos que chegassem a unir os implantes e, com isso, colocação de uma prótese total, fixa, sem céu da boca, sem limitar o gosto do alimento, sem limitar a ação da língua e das glândulas sudoríparas que estão distribuídas. A nossa boca é cheia de glândulas, pequenininhas, no céu da boca, na lateral, na bochecha, na região jugal. E quando a gente coloca uma dentadura, a gente perde aquele sabor do alimento que está no céu da boca. A língua não encontra as estrelas do céu da boca, né, Carlos? Então, perde um pouco o sabor do alimento. Quando a gente consegue ver as pessoas, quando passam por um protocolo, elas têm, nossa, doutor, o senhor não sabe a delícia de ter uma prótese fixa e parece muito com um dente da gente. Então, esse é o protocolo. Protocolo na odontologia, protocolo na implantodontia é uma peça fixa, presa por uma barra, de 4 até 6 implantes, não mais que isso não há necessário, distribuído de uma forma biomecânica no rebordo alveolar, no osso, para que consigamos ter até primeiro ou segundos molares. Então, isto é um protocolo. Protocolo é seguir uma técnica. Entendeu, Carlos? Entendi, doutor. Sorrir é a melhor maneira que temos para materializar nossa felicidade e é através do sorriso que revitalizamos nossa autoestima a cada minuto. E você, ouvinte, que quer ter uma boca saudável, um sorriso bonito, ligue na Clínica Paglia no telefone 2950-9592, vou repetir, 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Dol, número 95, no Alto de Santana, há 32 anos, ela é referência na Zona Norte. Doutor, isso comentou então agora que são 4 até 6 implantes, né, no protocolo. E essa prótese, doutor Geraldo, ela é retida por implante somente? Primeiro vamos responder uma pergunta de cada vez. Você perguntou da quantidade de implantes. Vamos lá. Na mandíbula, nós temos, geralmente, tanto a mandíbula como a maxila, nós temos a manutenção de um osso que vai entre os dois nervos mentonianos. Então, na região dos caninos, tanto em cima como embaixo, entre caninos, colocamos os nossos implantes.
E aí, tem gente que tem arcada maior, arcada menor. Então, a arcada, quando é maior, às vezes conseguimos até colocar mais implantes. Isso é melhor, que aumenta a distribuição biomecânica dos implantes. Mas 4 implantes, geralmente, entre 4, 5, eu costumo colocar até 5, mas, se possível, eu aumento até 6. Às vezes eu falo para a senhora, vou colocar 5, mas se der eu ponho 6. Às vezes nem sequer cobro o 6º implante, porque justamente se eu ver que a arcada é maior, eu coloco mais implantes. Parece que temos o Nelson na linha. Alô, Nelson. Boa noite, doutor. Boa noite. Nelson Santana de Vinhedo. Então, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte. É que a minha esposa, ela faz muito tempo que não tem os dentes de cima, né? Então, ela queria saber se precisa fazer, se pode fazer assim, precisa fazer um enxerto ósseo para poder colocar um implante. Ou pode fazer uma prótese provisória, até que se possa colocar um implante. Nelson, presta atenção. Quantos anos tem a sua esposa, Nelson? É Maria Aparecida Santana. Quantos anos ela tem? 62. 62. Sua esposa é muito jovem ainda, Nelson. Então, se ela há muito tempo está sem o esforço de uma prótese, talvez mal adaptada se fosse, em cima do osso, talvez ela tenha ainda uma quantidade e altura óssea preservada. Eu só vou poder te falar isso com a presença de um exame, de uma tomografia. Vinhedo é pertinho, vem me conhecer, eu tenho muitos amigos em Vinhedo, eu tenho o grande amigo meu, o Antoniazzi, que mora em Vinhedo, ele, a família, os filhos, o Marco Antoniazzi. Bom, só sei que então, eu preciso de uma tomografia para lhe falar se vai precisar de enxerto, se não vai precisar de enxerto, se só a colocação. Mas eu não gosto de deixar ninguém sem dente. Ninguém, nem um minuto que seja. Porque a pessoa, quando ela olha no espelho, ela se sente com uma autoestima no chão. Isso traz problemas até psíquicos para a pessoa. Então, eu acho, traga ela para me conhecer, a sua esposa, ela é muito jovem, deixa ela ter aí mais seus 30 anos, se Deus quiser, vai ter de vida, com dignidade, não é verdade? É verdade, sim, doutor. Olha, nós vamos fazer o possível. Eu não garanto para o senhor que seja esse ano, porque esse ano está meio difícil para a gente. Mas vamos ver se Deus quiser, o ano que vem, a gente consegue ir até o senhor aí para a gente conhecer o senhor pessoalmente. É um prazer, e o senhor conhecê-la também, e ver o problema em que... É um prazer também conhecer vocês, mas presta atenção. Você não vai ter custo comigo vindo me conhecer, tá? Então, só para me te dar uma luz, uma orientação, venha, é um prazer conhecer você e sua esposa, tá bom? Fica com Deus, Nelson. Bom, vamos lá, Carlos. Clínica Paglia, 29509592, 29509592. Você me perguntou, Carlos, se a prótese ela é retida por implante somente. Existem 2 tipos de prótese, a overdenture ou sobredentadura, aquela que ela é retida por implante, mas você tira e põe. E o protocolo, que ele é fixo, você não tira e nem põe. A overdenture, ela é boa porque você tira para limpar, para higienizar. Principalmente em pacientes que têm Parkinson, pacientes que têm problemas de dificuldade motora e precisa de alguém auxiliando na sua higienização. Mas ela perde porque ela prende, ela retém o implante, a prótese fica presa, mas ela faz o movimento da prótese na mucosa na região posterior, apertando todo dia, a hora que mastiga aquela mucosa e causando um aumento da perda óssea. Quando bem adaptado, isso não, mas geralmente ela prende na frente, então é implanto retida e mucossuportada. Agora, o protocolo não, o protocolo é uma barra metálica
Ele é implanto retida e implanto suportada. A prótese não pressiona mais a gengiva, só causa os bons estímulos, levantando o quê? Mantendo a formação óssea, mantendo o osso. Nós, na terceira idade, porque assim, outro dia eu estava explicando numa aula que os jovens, eles têm uma formação óssea maior do que a perda. Já nos 40 anos, no turnover, a formação é igual à perda. Passou dos 55 e tal, começa que a perda é maior do que a formação óssea. Por isso que os idosos têm dificuldade, dor nas costas, dor nas pernas, envergam. Porque não se preparam para essa época, com exercício físico, com vitamina D, com cálcio, bom, enfim, a idade faz com que a máquina falhe. Então, quando conseguimos colocar um protocolo, temos estímulo no osso. E se tivermos estímulo, temos a manutenção do nosso osso. Isso é muito importante o que eu falei agora, muito importante. Clínica Paglia, 2950-9592. Bom, doutor, faltando mais uns 3 minutinhos de programa ainda, acho que dá para fazer mais uma pergunta para o senhor. Doutor, e que tipo de dente podem ir nessas próteses? Boa ideia. Hoje nós temos placas de dentes nacionais e placas de dentes importados. Infelizmente, os dentes nacionais, eu falo e pode vir brigar comigo, não tem problema. Não tem qualidade que tem os importados. O dente americano, o dente alemão, o italiano mais ou menos, não gosto também, que é, não vou falar marca. Mas enfim, existem dentes maravilhosos com 4 prensagens. Quanto mais a prensagem, maior resistência dos dentes, beleza, transparência. Então, existem dentes em placas acrílicos que são dentes maravilhosos. Passando aí, temos também os cerômeros, que já são dentes aplicados, porém tem um pouco de cristais de cerâmica. Então, são dentes também acrílicos, mas de uma resistência maior e muito bonito, de uma transparência bonita. E fora daí, temos a rainha de todos, que é a porcelana. Antigamente eu contraindicava, doutor Geraldo, contraindicava o uso de porcelana nos protocolos, porque o imbricamento da porcelana é muito forte. E a pessoa parecia, se não houvesse um equilíbrio oclusal na hora de confeccionar as próteses, parecia que ele estava com 2 castanholas. Clac, 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 parecia castanhola espanhola. Mas houve mudanças e houve, fazendo uma boa oclusão, isso aí não acontece. E a porcelana ainda, o ganho de beleza é muito grande, só que é muito caro, é uma prótese cara. Então hoje ainda o protocolo com dentes em placas importados é a melhor escolha e 90% do consultório ainda faz com os dentes acrílicos, viu, Carlos? Muito bem, doutor. Falta pouco para terminar? Um minuto, doutor. Bom, vamos deixar então a higienização dos protocolos para o programa de quarta-feira. Como higienizar o seu protocolo? A higienização do protocolo merece uma aula só para ele. Então, gente, todo mundo que tem implante tem que ter uma higienização diferenciada. Mas os protocolos, mais ainda, é a maior reclamação do paciente. É o medo do paciente. Mas aqui eles não correm esse problema. Gente, muito obrigado, maravilha foi, obrigado para o Nelson, obrigado para a Cibele, um beijo grande em vocês e em suas famílias, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até quarta-feira, às 7h30 da manhã. Carlos, obrigado. Boa noite, doutor, boa noite, ouvinte. Clínica Paglia, 2950-9592.